Sejam todos bem-vindos, colorados e coloradas. Depois de 4 meses distante, voltei ao meu vlog, meu canal, como você preferir. No final do vídeo eu vou explicar o motivo que fez eu dar esse tempo aqui neste canal. Bom, vamos falar de Grenal, de final, de decisão, mas não agora. Antes eu preciso falar sobre os 3 meses de 2025 que fizeram com que o Inter voltasse a uma final, finalmente uma final. Desde o ano passado, a minha principal preocupação com o Esporte Clube Internacional sempre foi com o Roger conseguir repetir com esse grupo que está aí o mesmo rendimento do segundo semestre de 2024. Uma situação que é bem complicada. Cansamos de ver aí grandes treinadores fazerem um segundo turno do Campeonato Brasileiro muito bem e não conseguir repetir no primeiro semestre do ano seguinte. Eu juro, eu fiquei com muito medo. Eu nem me preocupei muito com a janela de contratações. Por que motivo que eu não me preocupei com a janela de contratações? Porque o que fez esse time do Inter ter bom rendimento ano passado foi o trabalho coletivo que o Roger botou no grupo. Vale lembrar uma coisa: depois das férias, tudo muda, principalmente para jogador de futebol que não tem nenhum fim de semana livre o ano inteiro. Então, quando eles têm as férias, eles aproveitam e relaxam o máximo que puder, tomam a sua cervejinha, curtem a família, viajam, tiram a cabeça do futebol. E isso é fundamental para uma temporada muito boa. Imagina tu pensar 12 meses seguidos no teu trabalho. Às vezes é obrigação. Mas para jogador de futebol que tem uma pressão fora do seu trabalho, né? O cara tá na rua, é cobrado, o cara entra no posto, é cobrado. Eles precisam fazer essa limpeza mental para conseguir aguentar 11 meses de competição e de muita cobrança. Porém, a volta é complicada. Fica muito difícil em 20 dias tu conseguir fazer uma preparação física para aguentar os 11 meses. Eu sei que hoje em dia já não é mais tanto assim que as pessoas, que os preparadores físicos dão uma carga inicial e depois vão mantendo aquela carga. Mas sempre é difícil a volta. O Inter começou o Campeonato Gaúcho com alguns altos e baixos, mas rapidamente o Roger conseguiu botar no grupo a mesma disposição tática do final do ano passado, a mesma forma de atuar, o mesmo esquema que não são só 11 titulares, pelo contrário, o grande grupo, ajuda muito nisso. Bom, antes de mais nada, eu preciso fazer um elogio público, porque foi um cara que eu critiquei muito nos últimos 4 anos, que foi o presidente Barcelos. Critiquei muito porque ele é o presidente do clube. Como presidente, ele tem que ser cobrado. Ele se colocou à disposição dos sócios para assumir esse cargo difícil, o mais difícil de que governador do estado, porque a cobrança no presidente de um clube como o Inter é diária, é a cada minuto, a cada minuto. O presidente abriu mão de ficar perto do futebol em prol do clube. E desde que ele largou o departamento de futebol, largou é uma forma difícil de falar, né? Não é bem largou, mas ele deixou com que profissionais cuidassem do departamento de futebol. Contratou o Mazuco, contratou o D'Alessandro, o Paixão, o Roger, e as coisas começaram a acontecer. Então eu tenho que agradecer. Muito obrigado, presidente Barcelos. Muito obrigado. Bom, voltamos ao Roger. Depois dos altos e baixos, né, o time se encontrou e voltou a ter um futebol competitivo, exatamente como foi no segundo semestre, tirando aquelas últimas 3 partidas ali que já não tinha mais objetivo e aí caiu um pouco.
Mas agora, nos 2 primeiros meses do ano, o Internacional conseguiu um rendimento, começou em altos e baixos, mas conseguiu um rendimento muito próximo daquilo que a gente já tinha visto. Com isso, voltou a confiança. Voltando a confiança, os jogadores voltaram a trabalhar coletivamente. E isso, mais uma vez, tem sido fundamental para os resultados que o Inter vem tendo nessa temporada. Em jogos oficiais, até agora, o Inter está invicto. Isso mesmo, invicto. Na semifinal, pegou um Caxias com uma série de desfalques, por lesões, por outros motivos, e conseguiu passar com certa facilidade pelo Caxias, que atualmente é um clube de Série D, mas que merece todo o nosso respeito. Foi um adversário leal, jogou o que pôde. Infelizmente, o Inter foi melhor e se classificou. Né? E classificou como? Atuando pelas laterais, dobrando as laterais para fazer levar vantagem pelas pontas, triangulações, pressão na bola em determinados espaços do campo. Como o Inter enfrentou muitos clubes fechados neste começo do ano, Roger adotou uma marcação, pressão a partir da intermediária ofensiva, certo? Em alguns momentos, a pressão é na saída de bola para atrapalhar mesmo o adversário. Acredito que com o passar do tempo, com o aumento da dificuldade dos adversários, a pressão vai voltar a ser lá em cima, até para não dar espaço para o adversário. Outra coisa fundamental, além das jogadas pelas laterais, o Inter continua invertendo muitas bolas, o que facilita, porque no outro lado geralmente a marcação é mais relaxada. É impossível ficar 90 minutos pressionando os adversários o tempo inteiro. Então, geralmente, no outro lado, no lado contrário da bola, jogadores conseguem chegar muito mais livres dentro da área. Bom, é só ver os gols que o Inter marcou no Grenal, no primeiro Grenal da final. Justamente isso. Um de cada lado jogadas pelas pontas, linha de fundo, cruzamento para trás, ou então cruzamento para atravessar a área. E outra coisa, muita gente chegando dentro da área, muita gente mesmo, tá? Coisa que a gente não viu o Inter fazia há muito tempo mesmo. A vantagem é maravilhosa para domingo, às 16 horas no Beira-Rio. Meu ingresso já está garantido. Hoje acabou os ingressos. Estou gravando aqui esse vídeo na quarta-feira. Fique em casa, torça pelo seu clube. Quem vai ao estádio, paz, tranquilidade, calma. Calma, muita calma nessa hora. Apesar do resultado do primeiro jogo, né, do primeiro Grenal, que foi uma superioridade gigante do Inter, né? Eu me criei na década de 80 e 90, que nem diz uns colegas meus aí da imprensa, só quem sentou na arquibancada fria do Beira-Rio sabe quais são as dificuldades, em especial quando a gente tem alguma vantagem. Mas eu não quero aqui tirar a empolgação de ninguém. Eu acho que está tudo muito bem encaminhado, mas é preciso jogar sério, se preparar sério e entrar com o pezinho no chão. Eu fiquei muito feliz depois do Grenal, porque eu escutei de todos, jogadores, comissão técnica, direção, inclusive torcedores. Não ganhamos nada, o resultado é maravilhoso, mas a gente tem que conseguir fazer o resultado do segundo jogo. Então eu acho que é isso, tá? Temos que entrar com calma, buscar incessantemente o gol, como o time do Roger faz, o tempo inteiro, desde o ano passado, né? E respeitando o adversário, que é um adversário que nós conhecemos muito bem, é um adversário que está em formação, mas é um adversário que tem uma história gigante. Então, calma, calma, muita calma nessa hora. Outra coisa que é fundamental que a gente pense um pouco antes do segundo jogo da final. Nós temos que contar
também com resultado negativo. Temos que contar, não. Nós temos que imaginar que isso possa acontecer. E aí a gente tem que pensar no seguinte: o trabalho do Roger, desde que ele entrou no Inter, é positivo? No caso de uma derrota, que vai ser um vexame, vai ser uma coisa de outro mundo, cabe demitir o Roger? Não. Pelo contrário, o trabalho do Roger é maravilhoso. Só que o futebol nos apaixona justamente por isso. Pode ser que num dia o time entre e não tenha a mesma qualidade que estava tendo. E aí, como é que funciona? Se o Grêmio faz um gol aos 5 minutos, já começa a dar aquela tremedeira, já começa a dar aquela preocupação. Acredito que o time do Roger consiga superar esse tipo de coisa, porque já vem superando isso faz quase um ano já. Então é o seguinte, ó, temos que botar na nossa cabeça, o mais importante de tudo é a taça. Mas depois da taça, se ela não vier, nós temos que manter esse trabalho maravilhoso que o Roger vem fazendo no Inter, tá? O Inter vem repetindo boas atuações. A gente sempre tem um pé atrás, porque a gente já viveu muita coisa com essa camisa vermelha, né? Só que um dia isso vai ter que mudar. E eu acho que vai mudar domingo agora. Eu trabalhei como repórter no Beira-Rio no período a partir do ano 2000 até 2014, mais ou menos. E a gente vê que o sucesso da conquista, do título, é justamente isso que o presidente Barcelos vem fazendo. Montando um grupo aos poucos, vendendo jogadores que rendam um bom dinheiro, liberando aqueles que não deram certo, contratando, como é que se diz, na criatividade. E para mais uma vez, presidente Barcelos, parabéns, parabéns para o Capa, que tem feito janelas muito boas. A janela desta temporada agora não teve investimentos milionários. Não, não teve. Mas teve jogadores que, entrando no esquema do Roger, estão tendo um desempenho muito bom. Muito bom. Eu acho muito engraçado que desde o ano passado as pessoas discutem. Não, essa vez o Valência é o jogador que não pode sair. Ah, agora é o Borré, que tem que entrar de qualquer maneira. Mas o Rocher vai ficar no banco? Mas ele é goleiro de seleção. O Antony está muito bem, tem que ficar. Tchê, o principal, o principal do time do Roger é o conjunto. Com 12 jogadores a menos, o Inter passou tranquilamente pela semifinal. Tranquilamente pela semifinal. Então a gente tem que pensar nisso. O domingo que vai importar é todos nós juntos, juntos mesmo. Qual é a minha ideia? Eu não sou um jornalista de cotidiano, de cidades, de dia a dia, não trabalho mais com esporte. Não trabalho mais com esporte. Então, a minha intenção aqui neste espaço é trazer o meu grãozinho de areia nessa praia chamada Esporte Clube Internacional. Como na vida, não é um fator só que muda, que é decisivo, né, para uma vitória ou para uma derrota. Para você se dar bem na vida ou não se dar bem na vida. São a soma dos fatores. E eu sempre fiquei muito de cara com a imprensa gaúcha lá da década de 80, 70, 80, 90, porque eles tinham uma mania, uma maneira de fazer o jornalismo esportivo que eu discordava e discordo até hoje, que é pegar um para Cristo e dizer que aquilo ali é o que fez um clube não ganhar ou ganhar alguma coisa. Não é assim. São várias coisas. Então, a gente pode pensar algo diferente do meu querido mestre Fabiano Baldasso, ou do meu ídolo Wagner Martins, meu amigo, querido amigo, ou do Pedro Ernesto, ou do Gutierre Sanches, ou do Gustavo Berton, esses grandes amigos que eu tenho na minha vida. A gente tem que discordar, porque é na hora da discussão que a gente aprende com aquela diferença do outro, o pensamento diferente do outro. Assim que nós elevamos o nosso pensamento em relação ao Inter. Então, por isso, eu venho aqui humildemente, mas com aquela pretensão de conseguir botar
uma pimentinha a mais na discussão, certo? Bom, galera, eu fiquei fora do blog aqui nos últimos 4 meses. Tive um problema sério de saúde e assim que eu fiquei sabendo do problema sério de saúde, eu larguei tudo que eu estava fazendo para me preocupar exatamente com isso. Passei por uma cirurgia, agora está tudo certo, tudo maravilhoso, tudo ótimo, né? Então vamos adiante, vamos adiante. Obrigado por escutar este vídeo até aqui. Dá o clique, dá o like, te inscreve e, pelo amor de Deus, coloca a tua opinião aqui. Eu preciso dela para evoluir com a minha opinião. Obrigado a todos. Dá-lhe Inter e vamos para cima deles no Grenal. Até mais. Queria homenagear 2 pessoas que fizeram parte da história do Internacional que se foram nos últimos dias. O ex-vice-presidente, dirigente do clube, Luiz Anab, foi campeão, ganhou vários títulos, trabalhou muito pelo clube. E a família dele, colorada, deve estar orgulhosa nesse momento. E o seu Osmair, que não está entre nós aqui, mas que eu tenho certeza, está lá em cima hoje, torcendo por nós, e a gente consegue hoje dar essa homenagem, essa vitória para ele. Então, parabéns, queria dedicar isso a esses 2 grandes colorados e vamos continuar focado. Tem mais, hein? Valeu. Boa. Bom, rapaziada, eu acho que é um momento de muita alegria aqui, né? Eu acho que foi um grande feito. Mas como o presidente falou, não conquistamos nada. Eu acho que é importante todos ter na cabeça que vai ser uma semana importante. Então, eu acho que é de muita importância a gente manter os pés no chão e ter muita humildade. É claro que é uma grande vantagem na casa do adversário, show, mas não ganhamos nada ainda. Então, eu acho que é só ressaltar isso, manter o foco e concentração total nessa semana pra gente, se Deus quiser, na semana que vem a gente tá junto, celebrando e comemorando esse título. Boa. Rapaziada, acho que a gente tem que comemorar sim, é uma grande vantagem. Na casa do adversário a gente ganha 2-0 no jogo de final. Mas o que para mim caracteriza muito esse nosso grupo é trabalho. Trabalho. Vocês baixam a cabeça e trabalham. Hoje na palestra, o mais difícil foi tentar extrair todas as informações que a gente precisava colocar no jogo, que era muita coisa. Era muita informação, muito princípio que vocês colocaram no jogo, do início ao fim do jogo. Se tivesse que desenhar, não saía tão perfeito o desenho dessa vitória. E não fui eu, não é o Roberto, não é o Adailton, não é o Pablo, não é o Paulo, são vocês. São vocês que aceitam serem guiados por nós. Vocês que aceitam serem guiados por nós. Vamos comemorar, botar os pezinhos no chão, descansar, abrir a semana trabalhando pra caralho, como a gente sempre fez. Parabéns. Celebrar o retorno daqueles guerreiros que estavam fora, que entraram hoje, nos ajudaram. Vantagem espetacular, né? A gente sabia que era muito difícil vir aqui e conseguir um resultado como nós conseguimos, mas a gente sabe que o Grêmio tem uma equipe muito qualificada, com grandes jogadores, pode ir lá também na nossa casa e conseguir uma vitória. Então a gente vai com os pés no chão, sabendo que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente quer essa vitória também.